Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Amém. Agora sim ouvi. Parece que estão dormindo. Porque eu estava. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Queria deixar um texto aqui rapidamente, uma passagem. Samuel, capítulo 9. Não tema, não tenha medo. Disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonas, seu pai. O seu pai vou devolver, por causa do seu pai, vou devolver todas as terras pertencentes a seu avô, Saul. Você comerá sempre na minha mesa, disse a Mefibosete. Prostou-se e disse, quem é teu servo para te preocupares com tamanha amor? Amém? Da mesma forma Jesus, da mesma forma Deus, nosso Pai. Essa passagem ali, o Mefibosete foi um tratado de Jonas com Davi, que eram muito amigos, e ele acabou cumprindo com o que ele tinha concordado com Jonas. E Mefibosete tinha uma deficiência, né? E vivia de uma maneira tão ruim, que Davi chamou e ele ficou com medo. Naquele momento ele teve medo. E ao ter esse medo, ele achava que ia morrer, porque Saul, Jonas, sempre ter morrido. Mas não, Davi chamou para restituir aquilo que ele tinha direito. E Jesus hoje nos convida para restituir tudo que a gente tem direito. Então não tenha medo. Eu não sei o porquê que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe o que está acontecendo. E Ele diz, não tenha medo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nessa manhã agradecer a Ti, Senhor, em primeiro lugar, por ter condições, nos dado condições de levantar, de acordar, de poder abrir os nossos olhos, respirar, falar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já nos fez até aqui. E que daqui em diante, Senhor, o Senhor possa derramar através do Seu Santo Espírito, Senhor, a Tua vontade sobre a Tua igreja. Derrama, Senhor, através do louvor. Usa, Senhor, o ministro. Usa, Senhor, os músicos. Usa todos aqui do louvor. Através da Tua palavra. Através de tudo que vai acontecer hoje aqui, Senhor, nesse domingo, na Tua casa. Que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre a Tua igreja o Teu Santo Espírito. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é digno de todas as coisas. Por isso estamos aqui, Senhor, Te honrando, Te louvando, Te engrandecendo, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. É por isso que nessa manhã nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos adorar o Senhor. Rei em nossos corações, Teu é o Rei.
és o rei, rei, tu és o rei, Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações, teu é o reino e o poder, para sempre amém. Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações, teu é o reino e o poder, para sempre amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei, rei, tu és o rei. Sim, Senhor, Tu és o nosso Rei. Tu és aquele que tu vem no nosso lugar, Senhor. Aquele que está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Aquele que intercede por nós. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu fizeste pela nossa vida, Senhor. Por tudo aquilo que Tu estás a fazer, Senhor, que hás de fazer, Jesus. Nós te somos gratos, Senhor, pela obra salvífica, Senhor, daquela cruz, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós te adoramos, Senhor, e declaramos que Tu és o Rei sobre a nossa vida, Senhor. O Rei, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor. Que tudo o que nós temos e somos te pertence, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. És a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração.
derramamos louvor, todo louvor és o meu. Respirar, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Grande é o toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. És o meu respirar, derramamos louvor, todo louvor és o meu respirar, derramamos louvor a ti. És o meu respirar, derramamos louvor, todo louvor és o meu respirar, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Respirar, derramamos louvor, todo louvor és o meu. Respirar, derramamos louvor a ti. És o meu respirar, derramamos louvor, todo louvor és o meu. Respirar, derramamos louvor somente a ti. Diga que ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Mais uma vez, diga que o Senhor é grande. O Senhor é grande. Grande é o Senhor. Tu és grande, maravilhoso. Grande é o Senhor. Diga, és o meu respirar, derramamos louvor, todo louvor és o meu respirar, derramamos louvor a ti. És o meu respirar, derramamos louvor, todo louvor és o meu
Grande é o Senhor. Grande é o Senhor sobre a tua vida. Grande é o Senhor sobre a tua família. Declara nesta manhã, grande é o Senhor sobre a tua casa. Grande é o Senhor nesta ilha. Grande é o Senhor nesta nação. Declara, grande é o Senhor no teu trabalho. Declara, grande é o Senhor na tua saúde. Declara, grande é o Senhor que traz salvação. Grande é o Senhor que traz cura. Grande é o Senhor que está aqui conosco nesta manhã. Sim, tu és Deus o meu. Respira, derramamos louvor, todo louvor Nós és o derramamos a tua meu. presença, Senhor. Respira, Derramamos junto do nosso louvor somente a ti. és o meu. Respira, derramamos louvor, todo louvor és o meu. Respira, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Coloca como tu, Senhor. Nós, Senhor, por isso nós declaramos, Senhor, que só tu és digno, Senhor. Declaramos, Senhor. Nos derramamos delante de ti, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Somos tuyos, Pai. E estamos aqui para glorificar teu nome, Senhor. Porque eres digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Derrame-se delante de Ele, igreja. Derrame e declare, Senhor. Declare. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declaro una vez más que eres digno. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
olhos nessa manhã, Deus. Para que possamos ver a tua glória. Incomparável, é inigualável. Aleluia. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Coloca a mão no seu coração, querido. Maravilhoso Deus, a tua presença se move nesse lugar, a tua presença está aqui no nosso meio, e nós declaramos nessa manhã, Deus, que o Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é a nossa base firme, o Senhor é o nosso alicerce. O Senhor é aquele que nos sustenta de pé. Pai, não há outro que se compara a Ti. Não há outro que seja digno de ser adorado. Não há outro que seja digno de ser glorificado. A Tua igreja se reúne nessa manhã, Senhor, com o coração aberto para declarar que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus inigualável, incomparável. E que o nosso coração se derrama na Sua presença nesta manhã. Nós estamos aqui, Senhor. Encontre em nós os verdadeiros adoradores. Que Te adorem em espírito, que Te adorem em verdade. Que a nossa adoração não possa ser apenas nos nossos lábios, mas a nossa adoração, Deus, esteja agora fluindo do nosso coração. Pai, nós queremos construir a nossa vida em Ti, porque entendemos, Pai, que quando construímos a nossa vida no Senhor, nós estamos construindo a nossa vida com um fundamento firmado na rocha. E nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus que cumpre as Tuas promessas. Nós Te adoramos essa manhã. Declare mais uma vez que vai construir a vida dele. Fala para ele: Senhor, eu vou construir a minha vida em Ti. Aleluia. Declare isso. E todo o seu coração. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir a vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor
Levante as suas mãos e aplauda Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Você vai construir a sua vida em Deus. Jesus nos convida todos os dias a construir a nossa vida nele. Amém? Amém. Pode sentar aí no seu lugar, querido. Sejam bem-vindos, tá? Na presença de Deus. Que você possa abrir o seu coração nessa manhã. Que você possa deixar Deus falar ao seu coração. Amém? Construir a vida em Deus. Querido, quando nossa vida está construída em Deus, em Jesus, nós não seremos abalados. Né? É por isso que Jesus disse, o homem prudente, aquele que edificou, fazendo um pouquinho de eco, aquele que construiu a sua casa, né? Que edificou a sua casa nele, bateu sobre aquela casa, veio os ventos, veio as tempestades, mas ela permaneceu de pé. Ela não caiu, porque ela foi edificada em Deus. Ela foi edificada na rocha que é Deus. Então, querido, ter uma vida segura, ter uma vida firme, é uma vida na presença de Deus. Isso é que é vida firme, isso é que é vida segura. Amém? Amém. Mas hoje eu quero trazer aqui, vamos dizer assim, uma continuidade do tema que nós falamos da semana passada. Né? Que foi sobre a unidade da igreja. Eu quero pregar uma série de mensagens esse mês sobre a unidade da igreja. Sabe, querido, porque a unidade da igreja é das coisas mais importantes que tem na palavra de Deus. É das coisas mais importantes. Se estiver fazendo muito, eu uso outro microfone, tá? Se não conseguir, eu posso usar o outro. Mas a unidade da igreja, ela traz tantos benefícios, querido, no reino de Deus. A unidade do povo de Deus traz tantos benefícios, que é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Amém? Amém. Então, eu quero trabalhar, eu quero que a igreja compreenda isso. Tá? Não é que o pastor é chato, como no domingo passado, querer entrar na sua casa, não é isso. Mas o pastor quer também entrar na sua casa. Eu fiquei essa semana só esperando o telefonema. Quem é que ia me convidar para ir na casa dele? Queridos, é brincadeira, mas é importante que nós possamos colocar a nossa palavra, a palavra de Deus em prática. Né? Colocar a palavra de Deus em prática. Mas ontem eu estava lá na minha casa e o irmão me ligou. Pastor, você já tem jantar? Olha. Tem que falar aí. Eu falei para ele assim, ô meu querido, o meu jantar está quase pronto. E a minha casa está cheia de convidados. Eu não vou conseguir ir até a tua casa hoje. Eu falei aqui no domingo passado, né? E eu convidei 2 famílias para ir na minha casa ontem. Amém. Querido, é isso, nós precisamos trazer, praticar aquilo que a palavra nos ensina. Porque ao praticar nós vamos aprender, nós vamos entender realmente aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então minha casa estava cheia. Né? Então tinha lá 2 famílias.
Foi um jovem ali também que nunca tinha ido na minha casa, foi. E aí estávamos lá e aí chega mais uma família. E entra, e a mesa já não coube todo mundo, e a gente jantou, a gente conviveu, a gente falou. Tava bom, Anderson? Tava Risoto? muito Tava... bom. Hã? Duvido. É? Então, que foi um tempo maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando nós vivemos de verdade essa unidade. Amém. Quando nós vivemos de verdade essa unidade. Mas como eu disse aqui na semana passada, unidade não significa uniformidade. Eu falei aqui dos maiores problemas que hoje acontece é que nós queremos olhar para as pessoas e apontar os defeitos das pessoas e dizer, aquela pessoa não serve para estar comigo. Querido, eu e você não servia também para estar com Jesus. Mas ainda assim Ele nos chamou para o meio, Ele nos chamou para o convívio, Ele nos chamou para a presença dEle. Estão entendendo isso? Amém. Então unidade não é uniformidade, você não vai pensar igual ao seu irmão, você não vai pensar igual a todo mundo. Mas ainda com esses pensamentos diferentes, nós podemos viver a unidade em Cristo. Nós podemos viver a unidade em Cristo e o amor de Cristo. Amém. Amém? Então o texto que eu trago hoje é um texto que você conhece muito. Você já ouviu muitas vezes esse texto. Livro de João, no capítulo 13. Esse texto é narrado por todos os evangelhos. Mas João aqui, ele acrescenta esse detalhe que eu vou trazer aqui para vocês. Que é o lava-pés. Já ouviram falar no lava-pés? Então, versículo 12, diz assim. Jesus, você já sabe a história, na última ceia, ele pega, né, uma vasilha com água, uma toalha, e ali ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí no versículo 12 diz assim, tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou, entendeis o que eu fiz? Olha, Jesus fez tudo aquilo ali, né? Ele pega uma vasilha com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. O mestre agora, o Senhor, né? Pega numa bacia com água. Aquele que é o Filho de Deus, né? Aquele que veio ao mundo, né? Com o propósito de salvar a humanidade. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma forma mais humilde que você poderia imaginar. Pega numa vasilha com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina a cena. E aí, ele está ali e ele começa a fazer isso. E no meio deles, quem estava lá no meio deles? Pedro. Pedro era aquele homem que você já conhece. Né? Pedro, supostamente, se fosse hoje, a igreja excluía Pedro do meio. Não, Pedro não serve para andar com a gente. Quantos Pedros hoje são excluídos da igreja? Porque o Pedro às vezes fala sem pensar. O Pedro erra no falar. O Pedro é impetuoso. O Pedro é entrão. Às vezes ele entra demais nas situações. Talvez o Pedro é invasivo. Né? Talvez o Pedro já chega na tua casa e você nem abriu a porta da sala e ele já está entrando.
Talvez você abra a porta da sala para o Pedro e o Pedro já quer ir nos quartos. Hã? Aí você nunca mais convida o Pedro para ir na sua casa. Hã? Pedro não serve. O Pedro dá muitas opiniões. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. O Pedro estava lá e Jesus lá quer lavar o pé de Pedro. E Pedro fala assim, Jesus, jamais, o senhor não vai lavar os meus pés. Jesus fala para ele, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não vai entender. Deixa eu fazer o que tem que ser feito primeiro, depois você vai entender o que eu estou fazendo. Aí Pedro, mais uma vez, não, Senhor, não lava só os pés, não, lava a minha cabeça, lava o meu corpo. Tá vendo? Olha exagerado, né? E às vezes a igreja não quer lidar com Pedro, não quer conviver com Pedro, porque o Pedro às vezes tem esses exageros, né? Deixa eu falar para você, querido. Todos nós temos uma forma diferente de ser. Mas você vai ver daqui a pouco o que Jesus diz sobre isso. E o que nós devemos fazer na unidade em relação a isso. Amém. Amém? Aí Pedro, Jesus fala para ele, não Pedro, também não é assim. Não é nem 8 nem 80. Quem já tomou banho não precisa tomar banho outra vez. Só os pés. Né? Aí ele lava então os pés ali de Pedro também. E o que acontece aqui? Vamos lá. Agora, no final, ele pergunta assim, vocês entenderam o que eu fiz? Aí é o ponto, querido, que nós podemos trazer para a prática da palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos no culto, ouvimos a palavra, mas nós estamos entendendo mesmo o que Deus está querendo dizer? Nós estamos entendendo que Deus, que Jesus quer trabalhar, a forma que Ele quer trabalhar na nossa vida, a forma que Ele quer trabalhar na vida da igreja, gerando uma unidade que você possa conviver uns com os outros para que a glória de Deus se manifeste. Querido, está na Bíblia, está na palavra de Deus. A glória de Deus se manifesta na unidade. Amém. Na unidade. É quando a igreja se reúne, é quando a igreja se une no mesmo propósito. É quando a igreja ultrapassa as diferenças para viver aquilo que tem em comum, que é Cristo Jesus. Que é dar glória a Deus. Amém, queridos? Então talvez Jesus pergunta para nós, vocês estão entendendo sobre unidade? Vocês estão entendendo isso? Entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam? E aí ele diz no verso 13 assim, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor, mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Querido, que lição que Jesus está dando aqui para os discípulos. Que lição que Jesus agora está dando para os discípulos, que Jesus não ia estar mais entre eles para ensinar, para mostrar, porque Jesus subiria para o céu. E ele agora está dando uma lição, ele está trazendo um exemplo prático do que nós devemos ser uns para os outros. Que nós devemos fazer uns com os outros. Como eu falei aqui no domingo passado, é muito triste o que a igreja mundial vive hoje. Estou falando a igreja de Cristo. Vive numa individualidade, né? Vive numa individualidade, cada um pensando em si mesmo, cada um pensando na sua própria vida.
cada um pensando somente nos seus próprios interesses. Venha a nós o teu reino. Venha a mim, venha a mim, venha a mim, é sempre a mim. E o vosso reino que se vire sozinho. Estão entendendo isso, querido? E isso é triste porque Jesus, ele trabalhou o tempo todo pela unidade da igreja. Por que as igrejas hoje estão indo por esse caminho, por essa direção? E Jesus quer trazer a igreja para essa unidade. Então nós vamos falar muito sobre isso. Porque nós precisamos viver essa unidade. Amém, querido? Então ele está falando assim, olha, eu sou mestre e Senhor, eu sou sim, eu sou Deus. Ora, se eu, Senhor e mestre, os lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Querido, porque anteriormente Jesus lhe deu ali com situações com os discípulos, onde um queria ser mais do que o outro, onde um queria um lugar de privilégio. Essa disputa já havia ali entre eles, os escolhidos de Jesus. Aqueles que Jesus escolheu para conviver com Ele, para estar com Ele. Já havia esse tipo de mentalidade. Só que ainda assim Jesus esteve com eles. Ainda assim Jesus sentava para ensinar. E aqui ele está falando que eles deviam pegar nesse exemplo. Eles deviam pegar nesse exemplo e colocar em prática. Que assim como eu vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso é, vocês devem parar de pensar só em si mesmo e estender a mão ao próximo. Querido, evangelho que não tem mão estendida não é evangelho. Evangelho que não estende a mão uns para os outros não é evangelho. Não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa. Mas aquilo que só pensa em si mesmo, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, nas suas próprias realizações, não é evangelho. Porque evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Quem gostaria de ser convidado para ir numa casa? Ninguém gosta de ser convidado? Amar o próximo como a si mesmo. Se você gosta de ser convidado, existe alguém também que gosta de ser convidado. Então o evangelho é isso, querido. É amar o próximo como a mim mesmo. É amar o próximo como a si mesmo. É estar na posição de estender a mão e ajudar. Sabe? Eu já tive lugar, igreja, que o próprio líder, em cima do altar, diz assim, a igreja não é uma casa de caridade. Porque havia pessoas necessitadas que buscavam ajuda. E chegaram ao ponto de você ouvir de uma pessoa que prega o evangelho, que a igreja não é uma casa de caridade, que as pessoas tinham que procurar resolver as situações dela. Isso não é evangelho. Se uma igreja não estiver pronta para estender as mãos, ela pode fechar, porque ela não está vivendo evangelho nenhum. Ela não está pregando evangelho nenhum. Porque evangelho na Bíblia você vai ver. Você vai ver a maior mensagem do evangelho na Bíblia, sabe qual é? Ajudar os órfãos e as viúvas. Você vai ver nos evangelhos. É estender as mãos ao próximo. Isso é o maior evangelho. Isso é a verdade do evangelho. Isso é a verdade do evangelho. O apóstolo Tiago, ele diz assim, se você... Foi um outro
que uma pessoa me mostrou no domingo passado. Né? Você diz que ama a Deus, que não vê. Como que você diz, como que você pode dizer a Deus que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você vê? Se você não está disposto a lavar os pés dele, se você não está disposto a estender as mãos para ele, se você não está disposto a socorrer aquele que você consegue ver, como pode? Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o próximo que eu consigo ver? Né? Então, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É forte. Ele pegou forte aqui agora, né? O João ele pegou forte, pesado. Como que a igreja pode dizer que ama a Deus? Como que a igreja pode estar dizendo que ama a Deus e que está pregando o Evangelho, se não é capaz de amar o seu irmão, o seu próximo? O que ele é? Mentiroso. É mentiroso, porque ele não está vivendo aquilo que a palavra diz. Ele não está colocando em prática aquilo que a palavra diz. Veja bem, quando eu falei de fundamento aqui no início, Jesus fala o seguinte: como que a casa é construída e edificada sobre a rocha? Quando ouve e a pratica. Ele diz assim: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. É aquele que ouve e pratica. Esse sim, a casa dele está construída na rocha. Está edificada sobre a rocha. Então, se eu digo que amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, como pode? É mentira, isso não é possível. É isso que o apóstolo está dizendo. Isso não é possível. É mentiroso. Está mentindo. Porque ele não está disposto. Né? Aí é como eu ouvi e vi muitas vezes. Chega alguém com a necessidade e aí a pessoa fala assim: eu vou orar por você. Deus vai te abençoar. Mas aquela pessoa está precisando de comida em casa. Ela não está precisando de oração. O apóstolo Tiago também fala sobre isso. Aí você despede a pessoa de mãos vazias. Eu vi muito isso, querido. Na prática eu vi isso acontecer. A pessoa chegar necessitada, precisando de ter uma comida em casa. Eu vou orar por você. Não, a pessoa não está precisando de oração, ela precisa de comida, ela precisa de resolver uma situação que ela está com dificuldades na sua casa. Então, querido, isso é o que Jesus está querendo dizer. Nós devemos olhar para o exemplo de servo, de servir. E assim como ele serviu, nós possamos servir uns aos outros. Amém. Que nós possamos olhar para o exemplo dele. É isso que ele está falando. Olhem para isso que vocês acabaram de ver. O que eu fiz com vocês agora, façam com os outros. Agora, coloquem em prática uns com os outros. Estão entendendo isso, queridos? Eu vos dei, versículo 15, eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. E em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Olha, agora que vocês sabem essas coisas sobre unidade, felizes são aqueles que agora praticam. Bem-aventurados sois se as fizerdes.
olha a condição, se fizer. Se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Querido, para mim não tem alegria maior do que poder estar junto, do que poder conviver, do que poder relacionar. Tem alegria maior do que essa? No Natal, todos os dias a gente agora. Hã? No Natal, todos os dias a gente marcou o lanche, o jantar. No Natal, todos os dias a gente marcou. E eu já vou falar para vocês. Você não vai marcar nada no dia 1 de julho. Eu estou avisando com antecedência. Porque nós vamos reunir toda a igreja numa comunhão. Amém. Numa unidade. Eu estou avisando hoje para no dia você falar assim, eu tenho coisa combinada. Não, você já vai tem coisas combinar. combinadas. Se alguém Porque disser, é que não, já tem coisas combinadas. se alguém disser para você, você que vai dizer, eu já tenho coisas combinadas. Amém? Amém. Dia 1 de julho, nós vamos marcar um convívio com toda a igreja. Lá na Tabua. Lá na Tabua, longe. Mas a gente vai levar todo mundo. Se tiver que alugar um autocarro, a gente aluga e vamos todo mundo para lá. Ali, nós temos um motorista de autocarro ali, ó. Olha aí. Já temos. O condutor nós já temos. Por isso agora só falta o autocarro. Tem alguém que tem autocarro? Não. Ninguém tem autocarro? A gente vai arrumar um autocarro. Porque a igreja precisa viver nessa unidade. Nós precisamos conviver, nós precisamos estar juntos. Estão entendendo, queridos? Precisamos estar juntos. Precisamos conviver, nós precisamos ajudar uns aos outros. Estar disposto a estender as mãos uns para os outros. Porque isso vai trazer uma alegria dentro de você que você não imagina. Quem está falando isso aqui é Jesus. Você que ouviu, viu o exemplo e fizeram o que ele fez, bem-aventurado você será. Você será feliz. Sabe, tem pessoas que não são felizes porque ela não convive com ninguém. Ela está fechada. Sabe por que pessoas às vezes entram em depressão? Porque não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém para falar. Não tem ninguém para se abrir, para falar do problema dela. Talvez ela é Pedro, está sempre a falar do problema dela e você já não quer ouvir ela. Mas você está aprendendo hoje. Tem que parar e ouvir. Tem que parar e ouvir. Deixa ela falar, deixa ela descarregar. Amém, queridos? Estão entendendo? Isso é viver a unidade de Cristo. Isso é viver a unidade. E ele diz, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser felizes. Jesus, ele diz assim, a alegria maior é dar do que receber. Não há alegria maior do que dar. A alegria maior é dar do que receber. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Amém. Ele, o mestre. Querido, é exemplo em tudo para nós acerca de unidade. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E você vai ver que, deixa eu falar para você, existe um vazio existencial dentro das pessoas. Pastor, mas eu já tenho Jesus, já não preencheu o vazio que havia em mim? Preencheu o vazio de Cristo que havia em você. Mas existe um vazio existencial que só é preenchido quando você ajuda alguém. Quando você faz algo por alguém. Você pode colocar isso e anotar. E colocar em prática, querido. Se não tiver um resultado na sua vida, eu paro. Porque é verdade o que eu estou te falando. É bíblico o que eu estou te falando. A alegria maior, André, é dar do que receber. Amém? Olha outro texto. A gente já vai finalizar. Mas eu quero que você
segure mesmo esse mês de maio, porque nós vamos falar sempre de unidade. Tá? Nós vamos falar de unidade. Olha esse texto. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Olha por que a unidade é tão importante na igreja. Por que a unidade é importante na igreja? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Não vem para chuva. Em vez de agradar a nós mesmos. Está vendo aí? Querido, você na igreja, que já está, né, um pouquinho mais crescido na fé, você está aqui para ajudar os fracos. Não é esse negócio, eu não tenho paciência para fulano de tal. Não tem paciência para ele. Não, querido, Deus quer te usar para você ser forte, fortalecer aquele que é fraco. A unidade é para isso. A unidade em Cristo é para os fortes fortalecer aqueles que ainda estão fracos. Aqueles que ainda estão fracos na fé. Querido, se a igreja não apoiar aquele que é fraco na fé, sabe o que vai acontecer? Ele vai embora e ele vai se perder. Porque ele entrou na igreja, ele entrava e saía, ele entrava e saía. Lugares, igrejas. Ninguém fala com elas. Ninguém estende a mão para elas. E depois essa pessoa ela está em busca, ela está à procura de algo para a vida dela, mas ela não encontra na igreja, porque a igreja não tem unidade para receber ela. E aí ela vai embora. Querido, é por isso que nós devemos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que aquela igreja crescia. Deus acrescentava as almas que haveria de ser salva, porque a igreja estava vivendo uma unidade. A igreja estava unida. Estão entendendo isso? Então, nós somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Em vez de agradar a nós mesmos. Olha aí. Em vez de entrar no individualismo e querer agradar a nós mesmos, nós devemos deixar isso de parte, de querer agradar a nós mesmos. Eu não quero e pronto. Eu não quero ter contato com aquela pessoa e pronto. Querido, não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está ensinando. Próximo versículo. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de quê? A fim de edificá-lo. Não, mas está escrito que lá é para o nosso bem. Hã? A fim de quê? A fim de edificá-lo. Nós devemos não pensar no nosso bem próprio, mas sim nos outros, para que aquela pessoa seja edificada. Aquela pessoa seja fortalecida na fé. Cada um de nós devemos agradar ao seu próximo, para o bem deles, a fim de edificá-lo. Estão entendendo, queridos? Próximo. Pois Cristo também, olha isso, agora você vai buscar um exemplo onde? Vai buscar um exemplo em Cristo. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim. Entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar de forma que, entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
Amém? Então é isso aqui que a palavra quer trazer para nós. Né? Que Jesus, o Filho de Deus, Ele não fez a sua própria vontade. Por amor a mim e amor a você. Né? Ele não fez a sua própria vontade. Ele orou lá no Getsemane, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cara. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não fez a vontade dele. Né? Então é por isso que muitas vezes nós temos que fazer morrer as nossas vontades para priorizar a vontade de outros. E você pode ter certeza que isso tem promessa na Bíblia. Tá? Isso é poderoso na palavra de Deus. Agora, o próximo versículo. Versículo 5. Que o Deus paciente, encorajador, dê a vocês um espírito de desunidade. É de unidade? Não, de individualidade. É isso que está escrito ali. É? Então ele vai falar que o Deus que é paciente, encorajador de vocês, dê a vocês um espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus. Segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que o Espírito, para que juntos e a uma só voz glorifiquem a quem? Ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí o que é o propósito da unidade? O propósito de juntos. Esse é o propósito. É esse que é o propósito. Então o Deus de paciência está nos dando, né? Está dando a nós. Está encorajando cada um de vocês ao espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que juntos e em uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, aceitem. Não. Portanto, não aceite. Não, a Bíblia está falando assim, versículo 7. Portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. A fim que vocês deem glória a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Amém, queridos? Você entendeu essa mensagem? Então Jesus nos aceitou. Então que você possa ter um coração que viva essa unidade. Que queira viver essa unidade. Porque o melhor lugar para se estar, querido, é na unidade. Como eu disse na semana passada, ninguém é uma ilha. Ninguém vive só. Jesus não nos chamou para estar só. Jesus nos chamou para a unidade. Dentro das diferenças que nós temos toda a capacidade de viver a unidade. Porque a unidade glorifica a Deus. Quem quer glorificar a Deus? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar pela igreja. Querido, essa igreja vai viver essa unidade. Você vai viver essa unidade. E você vai ter uma alegria tão grande nessa unidade que vai incendiar outras pessoas.
que vai motivar outras pessoas a querer viver essa unidade, a querer estar juntos. É assim que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. As pessoas viam a unidade da igreja. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Olha só, com alegria. Estavam ali todos numa só unidade, servindo uns aos outros. Amém, queridos? Então o meu dever como pastor, dos pastores aqui, é levar a igreja a viver essa unidade. Levar a igreja a viver essa unidade. Para que todos nós possamos ser um em Cristo. Como Cristo e Deus é um. Não foi isso que nós aprendemos na semana passada? Pai, eu rogo não só por esses que estão aqui. A oração de Jesus. A oração apostólica. Que ele ora pelos seus apóstolos. Mas ele diz assim, eu não oro só por isso, mas por aqueles que também vão de crer na palavra. Você viu aqui na semana passada, Jesus orou por mim e por você. Porque ele fala assim, aqueles que vão de crer na palavra. Para que eles sejam um, como nós, como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus quando a igreja vive unidade. Está ali no texto. Amém, queridos? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos por esse ensino. Pai, nós sabemos que não conhecemos e não sabemos todas as coisas. Mas nós queremos viver aquilo que aprendemos. Nós queremos colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós queremos viver essa unidade de Cristo. Assim como Cristo, Pai, assim como Jesus e Deus é um só, nós possamos ser também um, meu Deus, ligado uns com os outros. Vivendo em amor, vivendo em unidade, vivendo em comunhão, vivendo, meu Deus, com temor e amor ao Senhor. E colocando em prática essas verdades, Pai, na nossa vida. Sabendo que quando nós estamos unidos, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. Sabendo que quando a igreja está unida, os fortes fortalecem os fracos. E todos começam a viver a unidade no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro que cada pessoa que está aqui nessa manhã, cada pessoa que está nos vendo através das redes sociais, elas possam viver essa unidade. E assim como Jesus disse que se nós colocássemos em prática essas verdades, nós seríamos chamados bem-aventurados. Nós seríamos felizes. Então, Pai, no nome de Jesus, porque a unidade no nosso meio não haverá espaço para tristeza. Porque, meu Deus, todos fluirão numa só alegria. Pai, no nome de Jesus eu oro nessa manhã. Que o Senhor, Pai, abra os céus, não só sobre essa igreja, mas sobre todas as igrejas. Pai, que o individualismo caia por terra. Meu Deus, que o pensar só em si mesmo, meu Deus, caia por terra. E cada pessoa, meu Deus, possa, meu Deus, pensar mais no outro do que em si mesmo. No nome de Jesus, assim como a palavra nos instruiu nessa manhã, que possamos parar de pensar só nos nossos próprios interesses. E, meu Deus, a passar a nos preocupar. Que a igreja mundial seja uma igreja que se preocupa com a necessidade do próximo. Seja uma igreja que se preocupa em ajudar, em estender as mãos, a lavar os pés uns dos outros. Pai, em nome de Jesus eu oro. Que a cada dia mais o Senhor possa, meu Deus, nos fazer crescer nessa unidade. E a cada dia mais, meu Deus, essa igreja possa ser vista não para a glória de homens, mas para que o Teu nome seja glorificado. Para que o Teu nome seja exaltado.
que essa igreja seja vista como igreja família, como igreja unida, Pai, onde uns ajudam uns aos outros, na fraqueza uns nos outros, Pai, onde uns apoiam uns aos outros. Pai, eu oro e coloco nas tuas mãos cada vida, cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, às vezes nós somos difíceis de relacionar, mas eu te peço, Espírito Santo, nos ajude, nos dê capacidade, o Deus de toda a paciência, coloque em nós, Pai, essa capacidade de se relacionar. Pai, no nome de Jesus, que possamos viver, meu Deus, não a nossa vontade, mas que possamos fazer e viver a sua vontade, aqui na terra como é nos céus. Pai, em nome de Jesus, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pai, assim eu oro e te agradeço por cada vida, por cada pessoa nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Vamos declarar esse louvor mais uma vez, como na semana passada. Então vai essa então. Vamos lá. Glória a Deus. Dê as mãos aí, dê as mãos uns para os outros. Vamos lá. Olha que lindo. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É inspiração de Jesus. Como fruto desse novo coração. Declare aí. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é. Olha para ele. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. É isso que Jesus quer. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de mim, querido irmão, precioso és para mim, querido. Olha para ela, vai falando com ela. Eu preciso de ti. Nós precisamos. Irmão, Precioso. és para mim, Precioso você é. querido Precioso você é. Precioso. Você é para mim precioso. se verás ligado, Ligado. ligado, Você é precioso. unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer É isso, falsidade, família. vivendo a verdade, expressando Expressando. a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos aplaudir de Jesus. Abraça aí. Dê um abraço aí. Abrace aí, cumprimenta ela. Fala para ela assim, você é precioso para mim. Você é preciosa. Vocês são preciosos, amém? Preciosos demais, preciosos demais. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês são preciosos. Nós somos corpo, assim bem ajustado, querido.
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, amém? Uma família, vivendo esse compromisso, né? O amor de Cristo, amém? Viu, Luiz? Você é precioso, tá? Gilmar, você é precioso. Juvenal, você é precioso. Você é precioso, Mário. Você é precioso, Roberto. Anthony, todos vocês são preciosos. Amém. Eu sou precioso mesmo para vocês. Oh, glória, saber que sou precioso. Amém, queridos? Nós vamos nos preparar para a ceia. Tá aí, pastor? Eu só queria passar um videozinho até engraçado. Que é sobre a diferença. Que é possível, mesmo com a diferença, viver na unidade. É engraçado, o pastor me mandou no domingo passado, eu ri porque é um vídeo assim, é até para criança ver. É para criança ver o vídeo que ele me mandou. Mas olha aí para você ver que engraçado. Para você ver que é possível. Tem uns crentes cheios de espinho, espinhudo. Olha ali, que legal. Coloca o som. Não, tem que tirar o fundo. Isso. Vamos lá, eu acho que eu ainda tinha um tempinho ainda, por isso eu... Oh, glória. Não dá? Ao vivo é assim. Ao vivo é assim, falha. Mas nós vamos acertar. Nós temos paciência com o irmão do som, gente. Ó. Tem irmão que faz isso, hein? Quer interagir, mas... E agora? Tem que abraçar. Ó, a igreja se reunindo, nossa, a igreja. Tem nada? Ah, eu? Amém? Vamos aplaudir Jesus? Eu achei muita graça nesse vídeo. Porque às vezes tem irmão que é assim, então é espinha demais, né? E às vezes o irmão quer evitá-lo. Né? Mas é possível viver ali, juntar, e a igreja se reúne. Vamos lá, vamos que o irmão tire esses espinhozinhos. Mas vamos viver a unidade. Amém, queridos? Nós vamos preparar para a ceia. Este momento da Santa Ceia também revela essa unidade. Né? Jesus senta à mesa com os seus discípulos. Jesus senta ali na unidade. E eu falei no domingo passado, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja acerca da igreja que tinha deixado de viver essa unidade. Até na ceia, se você ler lá em 1 Coríntios 11, você vai ver que a igreja deixou de viver a unidade. Até na ceia. O que estava acontecendo? Eles estavam se reunindo, aí vinha uns e comia na frente dos outros. Né? Havia uns que tinham necessidade, não tinha nada para comer e os outros tinham.
E não havia esse amor uns com os outros. Aí o apóstolo fala assim, vocês estão se reunindo para o pior. Porque vocês não deixaram de viver a unidade no corpo de Cristo. Então vocês estão comendo e bebendo para a vossa própria condenação. Porque vocês estão comendo sem discernir. Vocês estão fazendo sem discernimento. Vocês estão vivendo pensando só em vocês mesmos, só nos seus próprios interesses. E vocês estão vindo no dia de comer, né, de cear, de comer do pão, de beber do cálice. Então, vem uns apressadamente, comem na frente dos outros, não esperam uns pelos outros. Aí o apóstolo Paulo está falando, pode ler lá em 2 Coríntios 11, 23, ele vai falar. Né? Então vocês estão se reunindo para o pior. Então vocês precisam entender, discernir o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a unidade da igreja. Amém, queridos? Então que você possa nessa manhã participar. Ah, pastor, mas quem pode beber a ceia? Querido, eu não posso definir isso. O apóstolo Paulo diz, cada um examine-se a si mesmo. E depois coma e beba. É uma análise, é um exame que cada um faz de si mesmo. Porque quando, mas fulano de tal está assim, ou fulano de tal fez isso, querido, eu não posso definir porque a ceia não é minha. A Bíblia diz que a ceia é do Senhor. E quando nós vemos esse texto de Jesus lavando os pés dos discípulos, ali ele deu a ceia para todos comeram do pão. O Judas traidor estava lá e comeu do pão, e bebeu do cálice. O Pedro estava lá, queria negar Jesus e comeu do pão e bebeu do cálice. Então não sou eu que decido quem come e quem não come. Amém? Então que você possa agora pegar na sua mão o cálice, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que quando nós... Pode passar. A Bíblia diz que quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós passamos a ter parte com Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pega aí na sua mão o pão. Pega aí. Não coma ainda, não beba ainda. Nós vamos comer juntos. Nós vamos beber juntos do cálice. O cálice que representa o sangue da nova e eterna aliança. A aliança que foi feita na cruz por Jesus, por mim e por você. A aliança, que Jesus ali derramou o seu sangue. Não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade do Pai. Para nos salvar, para nos resgatar da morte para a vida. Então quando você beber desse cálice, quando você comer desse pão, a vida de Deus entra dentro de você. A vida de Deus está em você. Aleluia. Glória a Deus. Pega aí na sua mão. Pega aí. Não coma ainda. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale, Deus, eu estou aqui. E eu quero viver, Pai, aquilo que o Senhor declara na sua palavra. Vai falando com Deus. Do nosso amor seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois do que vale as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois do que vale ter tudo e não ter nada, dar meus lábios não me calma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as coisas mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não quebrar por ti, não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não quebrar por ti.
Ele disse assim a partir do versículo 17: nisso que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vós reúnes não para o melhor, senão para o pior. Antes de tudo, ouço, enquanto vós reúnes da igreja, há entre vós divisões. Olha só, estava faltando unidade. E em parte creio, e até importa que haja entre vós diferenças, para que tenha aprovação de Deus, para que Deus se manifeste no vosso meio. Quando vos reúnes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ao menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Eu vos louvarei? Claro que não. Está vendo? Então Paulo está chamando a atenção da igreja porque tinha deixado essa unidade, tinha quebrado essa unidade. Então ele fala, não tem glória nenhuma nisso, não tem louvor nenhum nisso, porque não estão vivendo a unidade. Aí ele diz assim, e agora eu quero que você levante o seu pão. Pai, nós consagramos esse pão, nós abençoamos esse pão, porque, meu Deus, nós acreditamos que o corpo do Senhor que foi moído naquela cruz para nos salvar, para nos levar, meu Deus, a seguir aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos comer desse pão e nós queremos viver a unidade do Senhor, Pai. A unidade que o Senhor deseja para a sua igreja. Pai, em nome de Jesus eu consagro esse pão. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Você agora vai comer desse pão. Você vai comer desse pão que representa o corpo de Jesus. Coma agora todos do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício pela nossa vida. A tua palavra diz que não foi nós que nos escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque ainda sendo pecadores, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos aceitou. O Senhor nos redimiu. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pegue o cálice na sua mão. Só que o cálice você não vai beber agora. Em forma dessa prática, dessa verdade da comunhão, você antes de beber do cálice, você vai trocar o seu cálice com o seu irmão. Dizendo para ele assim, nós estamos unidos em Cristo. Troca, fala para ele assim, olha, nós estamos unidos em Cristo. Nós temos unidade no corpo de Cristo. Troca aí com o teu irmão o seu cálice. Fala para ele assim, nós temos comunhão, nós temos unidade em Cristo. Amém? Levante agora o seu cálice. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou um cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice,
estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Beba desse cálice agora, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É memória do Senhor Jesus. É memória do sacrifício que foi feito naquela cruz. Todo o sangue derramado naquela cruz. Para selar uma aliança na nossa vida. E hoje nós somos selados, nós somos guardados, nós temos vida no Senhor. Nós temos vidas, meu Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário. Nós estávamos como mortos, mas no Senhor, no sangue de Jesus, nós passamos a ter vida. E vida abundante, e vida eterna. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Você vai levantar as suas mãos e vai aplaudir agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Sente aí no seu lugar. Nós vamos ofertar a Deus. Nós vamos entregar ao altar de Deus a nossa generosidade. Pega aí você que tem na sua mão a sua oferta, a sua generosidade, o seu amor. Pega aí na sua mão, em nome de Jesus, porque nós vamos entregar ao altar de Deus. Querido, oferta é amor ao próximo. Oferta é generosidade. Oferta, fidelidade, é coração aberto para Deus. É coração aberto para Deus. Quando você é fiel com Deus, isso mostra que o seu coração é generoso. Isso mostra que você ama o seu próximo. Quando você oferta, você está aqui, sabe por quê? Porque houve quem ofertasse. Para manter o lugar aberto para você entrar e chegar aqui. Amém, querido? Então alguém semeou antes de você. Então se você entende isso, você faz com amor. Assim como Paulo disse que cada um deve fazer conforme propôs no coração. Não por obrigação, você não é obrigado. Ontem até no convívio surgiu o assunto dízimo, oferta. E eu falei, a fidelidade não pode ser algo obrigado. Porque ninguém é obrigado. Se você está fazendo algo, sendo fiel a Deus, porque está na lei. Aí eu faço porque está na lei, porque senão Deus vai castigar, vai vir os gafanhotos, vai vir o devorador. Eu aprendi que vem tudo sobre a minha vida. Não, querido, não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é um coração generoso. É um coração aberto para fazer. Então você faz aquilo que você propôs no seu coração. Eu propus no meu coração, desde quando me converti, em ser um dizimista, em ser um ofertante. Eu não faço, não é porque está na lei. Eu faço porque eu amo a Deus e reconheço que tudo que eu tenho é Deus que faz na minha vida. Glória a Deus. Onde eu chego, tudo que eu alcanço é Deus. É Deus, é Deus. Eu reconheço isso. E aí eu faço com o coração aberto. Não existe um peso. Vai chegar no final do mês. Já estou até com medo do valor que eu vou ter que tirar para levar para Deus. Não, então não faça. Eu vou falar, eu sou sincero com as pessoas. Se você não entendeu o que a Bíblia diz sobre generosidade, sobre fidelidade, não faça. Aí existe um atrito e nós falamos ontem. Mas tem gente que diz que não é preciso que está no Antigo Testamento. Tem gente que diz que o dízimo está no Novo Testamento. Você quer fazer o que está no Novo? Você quer praticar o que está no Novo?
Querido, lá Jesus confrontou os religiosos. E Jesus disse para eles, os religiosos, aqueles que andavam na lei, faziam as coisas por obrigação. E Jesus falou para eles assim, olha, vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, mas vocês estão negligenciando o amor, a caridade, o perdão. Faça essas coisas sem omitir as outras. Né? Então deixa eu falar para você. Agora eu vou falar, agora isso está no meu coração já há alguns dias. Se você bate no peito e diz assim, eu sou fiel no meu dízimo, na minha oferta, mas se você tem dificuldade para perdoar, para amar o próximo, eu vou falar para você hoje com todo amor e carinho. Para de dar oferta, para de dar dízimo. Pastor, você está falando isso? Mesmo conhecendo e sabendo que a igreja necessita da fidelidade das pessoas. Eu falo com toda a propriedade. Para de dar dízimo e oferta e comece a praticar o amor, a generosidade e o perdão. Amém. Porque você terá muito mais de Deus do que ficar vivendo uma lei, fazendo algo por obrigação. Ah, mas eu sou dizimista. Ah, mas eu sou ofertante. Se você não é capaz de perdoar o seu irmão, para de ser dizimista, para de ser ofertante. Eu estou falando isso, sabe, para você, porque para Deus o nosso dinheiro, Ele não está interessado no nosso dinheiro, Ele está interessado no nosso coração. Sabe o que Jesus falou? Se você estiver a caminho, levando a sua oferta, e se lembrar que tem alguém que tem algo contra você, deixa ali a sua oferta, vai lá e retrata com o seu irmão primeiro. Resolve com ele. Amém. E depois sim, aí depois você vem, pega a sua oferta e oferta para Deus. Deus não está interessado na oferta, Deus está interessado na sinceridade do nosso coração. Amém. Na sinceridade do nosso coração. Então eu falo para vocês, se o coração pesa em fazer algo para Deus, não faça. Até você entender, não faça. Eu já falei isso muito para as pessoas. Eu sei que a obra vive da generosidade, da fidelidade. Mas o que Jesus estava quebrando é a religiosidade. Porque tem pessoas que fazem por religiosidade. Por medo. Talvez você foi ensinado no lugar que você ia, que se você não desse o seu dízimo, o devorador ia te comer de dia e de noite. E aí você faz por medo. Então é melhor você não fazer. Vai entender primeiro o que é. Aí as pessoas ficam brigando. Ah, mas está no novo, está no velho, é aliança antiga. Não, querido, é coração. É coração. Jesus olhou para a viúva e viu um monte de gente depositando altas quantias ali. Mas ninguém estava fazendo de coração. Aquela viúva depositou umas moedinhas e Jesus falou assim, a maior oferta foi daquela viúva. A maior oferta. Para você ver que Jesus não está interessado em valor. Jesus está interessado em coração, sincero, verdadeiro, em fazer de forma correta para Ele. Estão entendendo, queridos? Então é isso. E aí você quer viver um Novo Testamento? Lá no Novo Testamento, o que eles faziam? Vendiam tudo e chegavam e davam para os apóstolos. E aí as pessoas ficam brigando. Ah, mas está no velho, isso não é preciso, não se aplica hoje. Então, queridos, é aqui. Aí o apóstolo Paulo fala isso. Faça aquilo que você propôs no seu coração. Não com pesar, não por obrigação. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Coloca no seu coração. Mas nós queremos te louvar. Nós queremos te louvar porque nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que quando nós levantamos de manhã e vamos para o nosso trabalho, nós reconhecemos que é o Senhor que coloca nas nossas narinas o fôlego de vida. Nós reconhecemos, Pai, que nós temos saúde para trabalhar, é porque o Senhor nos abençoa com saúde. Então, meu Deus, não pesa no nosso coração em trazer algo para o Senhor. Porque nós sabemos que é para o crescimento da tua igreja. Nós sabemos que é para abençoar outras vidas, outras almas. E nós trazemos, meu Deus, o fruto da nossa fidelidade.
da nossa generosidade que nós entregamos no Teu altar. Não é a quantidade, nós entregamos no Teu altar o nosso coração. Meu Deus, com alegria trazemos até o Senhor. Queremos te pedir, Pai, no nome de Jesus, porque também ainda assim tem promessas da Sua palavra, que a alma generosa prosperará e a prosperidade do Senhor esteja em todas as áreas na vida de todas as pessoas. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Pode trazer, querido, a sua oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Quem tiver a oportunidade também, tá ali o MBWay da igreja, tá? Eu sei que muitas pessoas fazem a sua oferta, deixam ali a sua fidelidade para o MBWay, vai direto para a conta da igreja, tá bom? Não é o pastor que guarda o dinheiro que entra na igreja. Nós temos um conselho, pessoas que trabalham, né, juntos para que todo o dinheiro que entra ali, nada entra, nada sai sem justificar. Tá? Ninguém faz nada sem uma justificação. Tudo que entra, tudo que sai é justificado. Tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, sexta-feira, às 19h30, tá? Nós estamos tendo estudo bíblico. Vem conhecer a palavra de Deus. Nós estamos estudando o Êxodo, o livro de Êxodo. Tá? Então venha conhecer a Bíblia. É o que te dá suporte, é o que abre a mentalidade, é o que realmente traz conhecimento e libertação na nossa vida. É conhecer a Bíblia. Amém? Então, sexta-feira, 19h30. E temos os jovens também no sábado. Tá bom? Os jovens às 3h30 da tarde. Os jovens aí, ó, estavam se reunindo de 15 em 15 dias, agora já está toda semana, os jovens estão aí. Eles estão numa pegada desde o encontro, do retiro, e eles estão sempre se reunindo. É o fogo de Deus nos jovens. Amém? E os jovens vão incendiar muitos outros jovens para a glória de Deus. Amém? Vem, jovem, vem estar juntos. Amém, queridos? No nome de Jesus. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui de volta. Amém? Nós temos visitantes hoje. Quem está aqui pela primeira vez? O senhor acha que é a primeira vez, né? Primeira vez também? Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Tem mais visitantes? Depois, se quiserem deixar um nome ali, para a gente estar orando por vocês, ou mandando uma mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé? Olha, que vocês tenham um domingo abençoado. Amém. Tá? Vocês tenham um domingo abençoado. Google Meet à noite, às 20 horas. Está me lembrando ali. Tá? Os jovens também se reúnem hoje, às 20 horas, ali, através das redes sociais. Também estão juntos ali crescendo. Amém? Amém. Querido, levante a sua mão. Pai, graças nós te damos por este momento na sua presença. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. E que possamos todos os dias viver essa unidade no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Vão em paz. Que Deus abençoe, tá? Queridos, Deus abençoe aqui os que estiveram nos assistindo. Em nome de Jesus. Bom domingo. Boa semana.